Tô conseguindo me ouvir agora? Tudo certo? Tudo certo não resolvido? Vamos ver se aparece pra vocês. Vamos lá. Toda início de live vai ser a mesma coisa, né? Tô compartilhando com vocês aqui o browser. Vamos ver. Só vou esperar a confirmação da Twitch aqui que deu tudo certo na live. E a gente já inicia. Beleza? Beleza. Deixa eu arrumar aqui minha cabecinha. Vá, pô, opa, e aí? Mas tá chegando a galera. Vambora, vambora, vambora. Show de bola. Título errado, hein? Perdão pelo vacilo, peraí. É... Título errado, Deep Dark Web, as ideias. Mitre Attack. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Mitre Attack. Beleza. Show de bola. Pessoal que tá vendo a live aí, alterou o título pra vocês? Tá tudo certo? É foda, né? Vai fazendo as coisas. Eu ainda olhei umas 3 vezes. Eu falei, cara, eu acho que tá certo, né? Acho que agora vai. Ou ainda tá aparecendo Deep Dark Web pra vocês? Se puder, já aproveita e comenta aí. Boa, batemos a marca de 22 seguidores. Show de bola, galera. Obrigadão aí pra quem se inscreveu. Boa. Deixa eu pegar a minha confirmação de que tá tudo certo aqui. Mitre Ataque, beleza. Tivemos o título alterado. Boa, boa. Então vambora. Vambora, vambora, vambora. Agora começa a brincadeira. Deixa eu voltar aqui. Legal. Galera, pra quem chegou agora, né? Boa noite. Bem-vindo, vamos para mais uma live aí. Hoje eu vou falar sobre Mitre Attack, o Testões não vai me acompanhar. Vou fazer essa live solo, tá? Como eu tinha comentado com vocês, a gente tá com a ambição de se tornar afiliado da Twitch, né? E para que a gente se torne afiliado da Twitch, o ideal seria que a gente tivesse algumas marcas, né? Então a gente conseguisse ali, se eu não me engano, 20 espectadores assistindo simultaneamente a live, quantidade de horas, que eu acho que são 8 horas de streaming, 7 dias diferentes, por aí vai. Né? Então a gente vai fazer mais de uma live por mês. Né? Assim que a gente conseguir a marca de afiliado da Twitch, a gente vai começar um programa de assinantes. E aí no programa de assinantes a gente tem como proposta fazer sorteio de ingressos de eventos, né, e etc. Tá? Então, se você não segue, já segue a nossa Twitch aí. E fica à vontade para mandar suas perguntas aí no chat. Vamos dar uma interagida se quiser trazer algum caso. Tiagão, esse aqui para mim não tá claro, etc. Fica à vontade, tá? Hoje, especificamente, eu vou falar sobre Mitre Attack. Tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem trazer algum caso, ou que seja até mesmo fora do tema, tamo livre, cara. Enquanto a live rolar aí, tô à disposição de vocês, beleza? Claro que o foco é falar sobre Mitre Attack, né? Mas se surgir algum outro teminha aí que vocês quiserem debater, tamo junto. Beleza? Então vamos lá. Para vocês deve estar aparecendo na tela do meu browser, né? Que de fato esse é o site do Mitre Attack. Tá? Se vocês quiserem acessar, chama attack.mitre.org. Tá? Basicamente, o que é o Mitre? Né? O Mitre Attack. Ele é uma base de conhecimento global na qual ele traz informações como táticas e técnicas de adversários, né?
que são observadas nos ataques espalhados pelo mundo. Né? Então, toda vez que acontece um ataque, esse ataque ele tem sua técnica e tática mapeada. Né? E uma vez que ele é mapeado, ele é categorizado dentro das fases do Mitre Ataque. Né? O que é interessante dentro do Mitre Ataque? Quando a gente olha para o contexto do Mitre Ataque, é legal porque a gente tem a fase, a gente tem a técnica, né? A gente pode ter inclusive a subtécnica desse cara, e a gente pode ter uma tática associada a ele. E a gente vai navegar aqui, eu vou explicar mais ou menos para vocês como funciona, etc. Mas eu acho legal acessar o site e depois a gente vai pegar aqui, se a minha máquina não travar, etc. Né? E por aí vai. A gente vai pegar aqui, eu vou subir uma instância do míssil, vou subir uma máquina vulnerável, a gente vai brincar aqui de atacar uma máquina e fazer um mapeamento desse ataque dentro de Threat Intel, que você pode utilizar inclusive para Blue Team. Tá? Então, não sei se quem está assistindo é Blue Team, é Red Team, é White Team, Threat Intel, enfim. Né? Se você quiser trazer só as dores e amores do Mitra Attack, fica à vontade. Tá? Então, basicamente, né, o Mitra Attack ele vem modelando a metodologia através de setores privados, governos e produtos e empresas, comunidades, etc. de cibersegurança. Né? Pré-vendas. Aí, ó, boa. Boa. Boa, Caio. Boa. Então, olhando para o processo de criação do Mitre Attack, né? Olha que interessante. A gente tem aqui as etapas, né? E dentro dessas etapas, a gente consegue validar todo um passo a passo de ataque, né? Lembrando que elas podem ou não ser sequenciais, tá? Por que eu estou falando isso para vocês, né? Toda vez que a gente olha para o Mitre Attack, é muito comum as pessoas falarem, cara, é sempre da esquerda para a direita, né? Não necessariamente, tá? Você tem fases aqui que ele pode existir ou não existir, e quando a gente olha para um padrão de ataque, principalmente quando a gente é o atacante, tá? O que é interessante? A gente pode ter pulos e pode ter idas e vindas, né? Eu não sou linear no ataque. Não quer dizer que a partir do momento que eu fiz o recon, eu nunca mais faço recon dentro do ataque. Pelo contrário, né? O ataque ele tem suas fases e muitas vezes essa fase ela retorna e volta e você executa ela novamente justamente para validar se aquilo que você fez de reconhecimento está certo, se talvez não faltou informação e por aí vai. Vou citar um exemplo, tá? Uma vez que eu faço um reconhecimento, né? Eu tenho uma fase de reconhecimento aqui de reconnaissance. Dentro dessa fase, eu começo a validar, cara, qual é o meu alvo, quais são as informações que eu consigo coletar, até onde eu consigo ir, né? O que esse cara está expondo, se ele de fato está expondo algo, se ele tem alguma vulnerabilidade associada, né? Se ele tem algum banner de serviço que eu consigo coletar e por aí vai. Né? Então, olhando para técnicas, e a gente já vai começar a descer um pouquinho mais aqui. Olhando para técnicas, eu tenho, por exemplo, scans ativos. Né? Scan ativo é uma técnica. Como vocês podem ver, técnica é dentro do Mitre Attack, ele é a letra T e o identificador dela. Se ele for uma tática, ele vai ser uma TA e o número do identificador. Tá? Então, nesse caso, eu tenho a técnica 1595. Só que olha que curioso. Vocês estão vendo que ele tem um lacinho aqui do lado, um pontinho? Significa que eu tenho, além da técnica, eu tenho uma subtécnica. Né? Então, a partir do momento que eu clico aqui e eu vou expandir, eu tenho subtécnicas. Eu tenho a técnica principal, que é Active Scan, mas eu tenho a 01, 02, 03, que são scan em blocos de IP, scan de vulnerabilidade e escaneando através de word lists. Né? Isso pode ser tanto para serviço web, isso pode ser tanto para serviço de rede, por aí vai. Vai depender do que você está fazendo. Tá? Mas, então eu tenho uma técnica e eu tenho uma subtécnica. Né? Olha que interessante. A partir do momento que eu estou olhando para. Olha o Testone aí. Fala, mano. Boa noite. Buenas. Uma vez que eu estou olhando para uma subtécnica aqui, eu começo a entender, cara, legal. Então, igual eu comentei com vocês, um ataque ele só vai, ele não volta, né? Pelo contrário. Eu posso ter feito um scan de blocos de IP antes de eu ingressar à rede, né? Ou antes de eu ter de fato invadido a rede. A partir do momento que eu consigo um acesso inicial, eu consigo executar, eu consigo persistência, talvez eu tenha que fazer um negócio que a gente chama de movimentação lateral. Então presta atenção. Eu tenho reconhecimento. Olha, eu posso ter feito ou não a fase de desenvolvimento de recursos, né? O Resource Development.
E aí eu posso ter ido para acesso inicial ou execução. Então eu posso ter pulado uma, duas, até mesmo três fases. Né? A partir do momento que eu estou com acesso interno e eu for para a movimentação lateral, eu preciso saber quem está do meu lado. O que eu vou fazer? Eu vou fazer reconhecimento. Eu vou voltar para a fase de reconnaissance. Então a partir daqui eu já começo a trabalhar. Pô, legal, estou na fase de reconhecimento. Eu preciso entender o que esse cara de fato ele traz, né? E quem está do meu lado, né? Pô, será que são servidores Windows? Será que são servidores Linux? Será que são desktop? Será que são celulares? São tablets? Por aí vai? Porque muitas vezes a gente ingressa uma rede, ou uma vez que a gente está fazendo pentest, a gente invade uma rede e fala, pô, vou invadir a máquina lateral. Às vezes não é uma máquina, às vezes é um totem. Né? Já aconteceu várias vezes. Às vezes é uma máquina de café, uma balança, né? E por aí vai. Então, isso varia, tá? Vai depender do que você tá, ou onde você tá, quais são os seu alvo, seu objetivo, por aí vai. Beleza? Então nunca é linear, tá? Você vai ter sempre idas e vindas, principalmente dependendo da fase do teste na qual você esteja. Seja numa operação de red team, seja num processo de pentest, ou seja até mesmo num processo de resposta a acidente. Né? Muitas vezes o pessoal de Blue Team acaba pegando, né? O pessoal de defesa cibernética acaba pegando ali bem na fase de execução ou bem na fase de persistência. Ah, Tiagão, então quer dizer que essa fase inicial? Não, o cara teve um reconhecimento antes. Né? O cara teve um acesso inicial. Né? Pô, será que você não pegou essa parte? Ou você não prestou atenção? O alerta chegou, né? Lá pro seu SOC, o seu SOC achou que era um falso positivo e dropou. Depende, cara. Você tem cenários também, né? Então, é nesse contexto que a gente vai começar a analisar, beleza? Então eu tenho aqui a minha técnica, né, e a minha subtécnica, na qual eu consigo explorar. Então, Gather Virtual Host Information, qual é o hardware, software, firmware, configuração do cliente, informações sobre rede, eu tenho propriedades do domínio, DNS, dependências de relação de confiança da rede, topologia, IP address, appliances de segurança de rede, né? Então a gente pode estar falando de um IDS, um IPS, um firewall, enfim, N situações, tá? O que é o interessante para cá, né? É até olhar esse contexto. A gente está falando de Mitre Attack, né? Só que o Mitre Attack ele se divide, né? Se eu não me engano, em três categorias, que é o Mitre Attack Matrix para empresa, enterprise. Você tem o mobile, tá? Vocês estão vendo aqui. E aí eu tenho o Android OS. E vocês têm o ICS, tá? Que basicamente o ICS ele é para aplicações de nível industrial, né? Então se você nunca ouviu falar o termo industrial, o ICS, toda vez que você ouvir falar a palavra ICS, você está associando a máquina, o que a gente fica brincando de chão de fábrica, né? Você está falando de construções, pode ser a construção de um carro, pode ser máquinas automatizadas ou semi-automatizadas que fazem trabalhos, como é que eu posso dizer, trabalhos industriais. Né? A gente pode estar falando de hidrelétrica, a gente pode estar falando de uma turbina de hidrelétrica, por exemplo, a gente pode estar falando de um montador de carro, a gente pode estar falando de uma máquina que é soldadora de porta de carro, enfim, né? X, N exemplos aqui, tá? Eu vou abordar um Enterprise, se vocês quiserem depois a gente pode bater aqui no mobile, etc. Mas o Enterprise é legal porque o MitraAttack uns anos atrás ele separou, né? Então ele segmentou aqui a forma como você enxerga. Por quê? Porque por mais que a gente olhe para um meio corporativo, a gente tem diferentes frentes, né? Ou melhor, foram se formando diferentes frentes. Eu não tenho mais só o endpoint do usuário como problema, né? Caio, não tem Matrix para indivíduo, cara. Os ataques voltados para a pessoa, não. A gente pode, se você quiser, abordar a parte de engenharia social, mas ela não entra no contexto do Mitre-ataque, tá? O Mitre-ataque é tudo que forem ataques associados a tecnologias, tá? Por mais que você ataque ali, tecnologias e processos, você acaba não atacando pessoas diretamente, tá? Então você não vai ver, por exemplo, alguma técnica aqui que envolve pessoas. Você vai até ver ataques de, por exemplo, phishing, tá? Que você pode visualizar, etc. Mas os ataques aqui eles são voltados para tecnologia, tá?
Eu tenho a fase do pré-ataque, né? E dentro do pré-ataque eu tenho duas fases aqui, que é o reconhecimento e o resource development, né? E aí eu posso expandir esse cara, eu tenho as técnicas, subtécnicas desse cara, né? E aí eu tenho o Mitre Attack Enterprise para Windows, para Mac, para Linux. Cloud, eu tenho esse cara listado como o Office Suite, né? Entendeu? Esse cara, eu tenho provedor de identidade, eu tenho o SaaS e o IaaS, né? Que é Software as a Service, Infrastructure as a Service, né? Que eu posso utilizar para analisar. Na verdade, quer dizer que não envolve um contexto corporativo. O esse framework funciona quando o alvo é um indivíduo, não uma empresa. Na verdade, quis dizer que não envolve um contexto corporativo. Ou esse framework funciona quando o alvo é um indivíduo, não uma empresa. Não, esse framework ele funciona para tecnologias. O Enterprise especificamente, a gente está falando de sistemas operacionais, etc., focado para ambientes corporativos. Tá? Então a gente está falando de empresa, a gente não está falando de indivíduo. Tá? O indivíduo ele vai ser o meio, mas ele não é o fim. Tá? Toda vez que a gente está falando de meio-ataque, a gente está falando de ataques, técnicas e táticas que foram utilizados para invadir instituições, seja uma instituição pública ou privada, tá? Com ou sem fins lucrativos, etc. Tudo que a gente está vendo aqui, ela é focada para meio empresarial. Tá? O foco é invasão em instituições. Beleza? Então aqui a gente tem um processo de ataque para o Office Suite, né, o pacote Office. A gente tem ali, e aí ele declara aqui dois exemplos, né? Tanto o Office 365 quanto o Google Workspace, né, que ele declara aqui como os maiores, né, na qual ele vai listar essas táticas. Ele tem um provedor de identidade, ele tem o Software as a Service e o Infrastructure as a Service, infraestrutura como serviço. Ele tem dispositivos de rede, né, que você consegue listar aqui. Daí ele tem os ataques desse cara separados especificamente para dispositivos de rede, containers, né, e ESXi, que são modelos de virtualização que você utiliza dentro da empresa. Tá? VMware ESXi, Hypervisors, né, processo de virtualização que você utiliza dentro de data center, né, ou no próprio, para quem é velho aí, para o próprio CPD, né, que as empresas hospedam. Acho difícil hoje em dia alguma empresa hospedar CPD, mas enfim, né? Sempre tem alguma coisinha ali no armário no escritório, né? É, olhando para a estrutura, né? Beleza. O que a gente vai abordar aqui? Tá? Vamos começar a abordar aqui na fase de pré-ataque, ou seja, a fase de reconhecimento, né? Eu vou habilitar as técnicas aqui. Eu vou subir o meu Kali, tá? Pra gente subir o meu Kalizão da massa. Lembrando, tá, pessoal? Eu tô streamando na mesma máquina que eu tô invadindo. Então eu tô hospedando tanto a máquina que eu vou invadir quanto a máquina que eu tô utilizando de atacante e o MISP, né? Então, paciência, se a live travar, fica tranquilo, vai pegar uma água e volta, que a live vai voltar, tá? Ou pelo menos a gente tem. Eu tenho esse intuito. Beleza. Deixa eu subir o MISPzão da alegria pra gente. Ai, Thiago, mas tá rodando Ubuntu no desktop. Sim, tô rodando Ubuntu no desktop. Porque isso é um laboratório. Na vida real eu não vou rodar. Olha o Odin aí. E aí, mano? Cara, beleza. Deixa eu abrir aqui o meu MISP. E aí a gente vai começar a pegar casos pra gente poder brincar. Boa. Ó o leak. Passando a sua tela.
Não tem problema, que as senhas são tudo de laboratório. Que fica hospedado na máquina, então tá tranquilo. Beleza. Show de bola. Deixa eu aumentar aqui porque eu não sei como está aparecendo para vocês aí. Vocês estão conseguindo visualizar? O tamanho tá ok? Vocês precisam que aumente? Se vocês puderem comentar, eu agradeço, que aí eu vou regulando a tela. Não sei se está pequeno para vocês, está na qualidade boa, está na qualidade ruim. Manda para mim no chat aí para eu saber. Aumenta um pouco, beleza. Melhorou agora? Top, beleza, fechou. Para quem não conhece, vou apresentar para vocês. Essa ferramenta que vocês estão visualizando chama MISP, né? O MISP ele nasceu com o intuito de compartilhamento de informações sobre malware, né? Mas hoje em dia ele é muito mais que isso, né? Ele é uma ferramenta de compartilhamento de inteligência, né? Na onde você tem instituições, você tem feeds, você tem. Esse cara ficou brincando que ele é o trator do Intel, né? Então toda empresa que se preze pretende ter informações ali, uma área de threat intelligence acaba fazendo a implementação desse cara, tá? Por quê? Porque uma vez que esse cara está implementado, você consegue organizar ele, orquestrar para ele fazer os seus processos de integrações. Para quem for do Blue Team aí, uma vez que você tiver esse cara dentro da rede, você, por exemplo, pode pegar eventos como esse daqui, né? E você pode mandar ele diretamente para o seu antivírus, para o seu IPS, para o seu IDS, para o seu firewall, etc. Já tem algumas automações utilizando o MISP em soluções como Trend Micro, etc. E algumas que não são nativas, mas você consegue fazer através de, por exemplo, pessoas que desenvolveram scripts, que foi o meu caso, né? Eu desenvolvi um script de integração do Cobalt Strike, Cobalt Strike não, o Hotfile, do CrowdStrike, e a partir dele você consegue fazer a implementação de IOCs. Olha que legal, né? Então, olhando para essa estrutura, né, o que a gente tem? Por que é importante a gente falar de Mitre Attack, né? Eu vou pegar um cara bem recheadinho aqui pra gente poder brincar. Misp Galaxies, deixa eu ver aqui. Show! Aqui a gente tem um carinha legal. Bacana. Então, basicamente, o que a gente está olhando aqui, né? O evento, para quem não conhece, né? O evento do MISP ele tem o título dele, né? Operação Cobalt Whisper, Threat Actor Targets Multiple Industry Across Hong Kong e Paquistão. Ou seja, você tem uma operação chamada Cobalt Whisper, né? Que tem como alvo threat actors, múltiplos threat actors que miram indústrias entre Hong Kong e o Paquistão, né? Você tem um ID, o ID ele é do próprio servidor, e você tem o ID que é o identificador global dentro da cadeia entre MISP e Threat Data Feeds que o MISP utiliza, tá? O criador desse cara chama CIGCL, né, que é o Centro de Inteligência e Resposta Cibernética de Luxemburgo. Eu não fiz alteração da organização do nome, tá? Mas se vocês quiserem, a gente pode mudar esse cara daqui para Chablau ou qualquer outra coisa, tá? Então por isso está aparecendo o org name. Mas o ideal é que você tenha o nome aqui da empresa, não? Eu tenho o criador desse cara, o usuário criador, que no caso eu estou coletando através de thread data feed pelo próprio MISP, tá? Eu habilitei, então esse cara tá aparecendo como eu, mas é porque ele tá puxando diretamente do feed, tá? E aí descendo mais um pouquinho, a gente consegue observar aqui, pera aí, gráfico correlato, event reports, timeline. Aqui, maravilha. Então aqui a gente tem as galaxies, são bases de conhecimentos, né? Então toda vez que eu tenho um evento dentro do MISP, eu vou. Quanto mais informação eu tiver, e eu adicionar isso através de tags, através de galaxies, são bases de conhecimento já pré-cadastradas e
compartilhadas, eu consigo gerar correlações. O que é interessante do MISP para correlação? Quando eu olho nesse contexto de correlação, eu consigo simplesmente virar e falar assim, pô, legal, cara. O que esse ataque tem a ver com o outro ataque, né? Pera aí. Você vai explicar sobre aquele evento que tu gerou com o Cloud ontem? Não entendi muito bem qual seria o valor disso. Posso explicar. Tá? O foco hoje é o Mitra Attack hoje, mas eu posso explicar. Se vocês quiserem, eu mostro pra vocês aqui a integração que eu fiz. Eu preciso só subir o servidor do MCP, tá? Mas não tem problema, mostro pra vocês sim. Então, assim, olhando para isso, quanto mais informações eu gerar, eu vou agregando valor, né, dentro do meu evento. Aqui para baixo, eu tenho a matriz do Mitre, né, o Mitre Attack. Então, lembra que eu comentei com vocês que eu tenho padrões, eu tenho Enterprise, eu tenho Attack Container, IaaS, Identity Provider, Linux, etc. Eu tenho esses caras todos cadastrados. Né? Significa que esse cara está num padrão que eu consigo utilizar? Ou significa que esse cara daqui faz sentido para esse ataque? Não. Eu vou selecionar só aquelas fases e partes do ataque que ocorreram, ou seja, técnicas e táticas, certo? Então, eu vou filtrar esse cara para ele mostrar só o que apareceu. Olha como a gente consegue analisar e entender muito melhor esse contexto agora. Eu tenho, de novo, todas as fases do ataque, né? Não necessariamente em ordem, né? Não foi necessariamente nessa ordem que ocorreram, mas, uma vez que elas ocorreram, eu consigo olhar para isso aqui e refletir dentro da minha empresa para saber se eu sou um alvo ou não. Né? Então vamos lá. Olhando para esse contexto, olha que legal. Eu tenho acesso inicial, execução, escalação de privilégio, evasão de defesa, descoberta e comando-controle. Né? Ele funciona coletando telemetria do ambiente e analisando ela localmente, colecionando os eventos que ele coleta, é isso? O MISP, em geral, ele é uma solução que você pode tanto alimentar de forma automatizada quanto de forma manual. Tá? Tudo que você adicionar nele e você colocar tags ou você utilizar galaxies, né, para você marcar aquela informação, ele já tem giants de correlação interna. Então ele correlaciona internamente e fala para você, olha, esse evento aqui tem relação com esse evento. Por quê? Por causa desse atributo, por causa desse IOC, por causa dessa tag, por causa desse país. Ele vai linkando. Se vocês querem ter uma visão melhor dessa correlação, aqui em cima a gente tem um negocinho chamado Correlation Graph, que é um gráfico de correlação mostrando o que esse evento tem a ver com os outros eventos que já apareceram na console e se ele tem algo a ver. Né? Deixa eu descer aqui. Olha que interessante. Aqui eu tenho um gráfico de correlação. Né? Deixa eu puxar para cá. Beleza. Então eu tenho esse cara daqui. Né? Olha que interessante. Operation Code Whisper, que é o evento que a gente está analisando. Né? E ele tem as tags e atributos que ele traz, certo? Então todos elencados aqui, ó. Galaxy Hong Kong, Academia University, né? Tag de probabilidade 50 e por aí vai, né? Tipo de DLP White, etc. Só que eu tenho esse cara também um SN cadastrado. Olha que interessante. Esse SN ele é um atributo e esse atributo é chinês. Então, o que eu tenho em comum? Eu tenho esse evento de ID 1346 e o evento de ID 188 se correlacionando porque esses caras fazem uso de um SN chinesa. E aí é onde eu começo a correlacionar os eventos. Entendeu? Porque olhando para esse contexto, eu consigo virar e falar, cara, legal. A partir daqui, eu tenho um evento que é correlacionável com esse cara. Eu tenho um evento que eu consigo ver uma correlação ou ver uma paridade ou algo parecido, né? E a partir daqui, eu posso até ver se eu tenho algum outro ataque. Eu posso estar se eu tiver outro ataque do tipo. Entendi. Pode direcionar um CIEM para ele, por exemplo. Posso direcionar um CIEM para ele.
Se você direcionar um CIEM para ele, esse cara pode correlacionar algum evento para você. E aquele evento que ele correlacionar, se ele aparecer novamente ou tiver a mesma característica, ele aparece para mim de novo. Precisa fazer um passo dos dados antes? Cara, depende do CIEM, tá? Tem CIEMs que você consegue fazer a integração nativa e aí você não precisa fazer nada, tá? Agora tem CIEMs que você precisa fazer parte do log, você precisa fazer alguns tratamentos antes do MISP-RCP, tá? E você pode inclusive integrar o MISP com o CIEM. Então, baseado em algum alerta que o MISP recebeu, que ele identificou, que o usuário que estava analisando identificou, precisa ser cadastrado, por exemplo, nas soluções de segurança. Você pode ir lá, ele manda, né, um alerta lá para você no CIEM, e aí o CIEM alertando, você toma aquelas ações. Né? Cadastrar os IOCs, analisar teu pacote, bloquear o usuário e por aí vai. Vai depender do que você tem de ação. Tá? Boa. Show de bola. Então. Eita. Peraí aqui. Agora foi. Então aqui eu tenho algumas atividades, né? Que eu consigo correlacionar com esse cara. E aí eu consigo maturar ou entender como é que funciona o padrão do ataque, né? Olhando para esse contexto, tá? Eu tenho acesso inicial, então eu tenho adicionado ao Superfish um e-mail um anexo malicioso. Né? Esse anexo malicioso ele foi feito em Visual Basic, né, o VB, e ele schedula task. Só isso aqui eu já tenho informação suficiente para entender que se eu for alvo desse padrão, meu usuário vai receber um e-mail que vai ter um anexo, que muito provavelmente vai ter uma macro do pacote Office ali, seja um Word, um Excel, um PowerPoint, etc. E que se essa macro rodar, ela vai schedular um serviço. Né? Que serviço que ele vai schedular? Né? Aí eu continuo olhando, né, esse processo para entender o que está acontecendo. A persistência é através do schedule task, né? Ou seja, ele vai schedular um serviço para cada, sei lá, uma hora ele rodar de novo, né? Aquele executável, por aí vai, e eu permanecer com acesso. Né? Esse cara, ele vai, né, fazer injeção de executáveis portáteis. Né? Então ele vai injetar código em executáveis portáteis, né? Ou rodar esse cara dentro da máquina para poder fazer evasão de antivírus, IDR, etc. Né? Ele vai varrer quais são os usuários e donos e o diretório, né? Então basicamente ele vai varrer só diretório, ele vai varrer sistema, quais são as árvores de usuários, né? E qual o nível de permissionamento deles. Né? Uma vez que esse cara tem acesso à minha máquina, como é que ele mantém a persistência dele, né? Que ele schedule o task. Ele vai ter um beacon de comunicação através de um protocolo web, ou seja, quando ele chamar o servidor para mandar dado ou receber instrução, ele vai fazer isso via HTTP, via HTTPS, por aí vai. Tá? É um protocolo web, basicamente. E é isso. Eu tenho esse cara executando, esse cara tá em Visual Basic, beleza. Fechou. Era isso que a gente consegue analisar dentro desse caso, né? Então aqui eu já tenho uma história. Olha que legal. Né? A partir dessa história, eu consigo saber se eu posso estar suscetível ou não. Putz, meus usuários estão treinados. E eu já tenho um usuário que entende o contexto, né? E o problema de ter. De receber um e-mail, de abrir um e-mail, de abrir de abrir um arquivo do pacote Office que ele não está esperando, ou ele estava esperando, mas ele tem uma conotação diferente, tem uma falha de escrita e por aí vai. Então, aqui eu tenho todo o storytelling do evento. Né? Entre aspas, todo o storytelling. Né? Tem muitas fases aqui que a gente precisa entender melhor, etc. Mas com essa informação eu já consigo saber como é que funciona mais ou menos o ataque. Que não muda muito de uns anos para cá, tá? A maioria dos padrões de ataque hoje eles têm mais ou menos essa lógica, né? Pode mudar um pouco a estratégia, etc. Mas quando a gente está falando de campanha de phishing, é mais ou menos isso, tá? E aí, olhando pra esse cara, né? O que mais que eu ia puxar? Esse evento é isso aqui que eu ia puxar, tá? Vou voltar aqui pros eventos. O... Deixa eu ver quem perguntou aqui. O Odin estava questionando referente ao uso de IA, né?
Eu não sei se todos que estão vendo a minha live aqui vocês acabaram acompanhando. Opa, tava vendo aqui o jogo do Corinthians. Consegue dar um contexto aí só pra não ficar perdido? Claro, mano. Eu tô falando sobre o Mitre Attack, cara. Eu tô explicando o Mitre Attack em diferentes contextos. Tava mostrando aqui um evento dentro do MISP e agora eu vou mostrar o processo de integração de IA que o pessoal pediu aqui. Tá? Então eu tenho o Mitre Attack aqui sendo correlacionado e sendo utilizado, né? E eu posso solicitar que ele preencha algumas coisas que eu tava brincando ontem, né? Deixa eu abrir aqui o meu PowerShell, que eu vou precisar rodar esse cara pra gente poder brincar de IA, tá? Vamos lá. Tá com um pouco de delay? Boa. Que bom, cara. Fico feliz. Fico muito feliz, cara. Beleza. Show de bola. O que vocês estão visualizando aqui é a Cloud. Tá, o que é Cloud? A Cloud ela é uma inteligência artificial que você consegue baixar e rodar no Windows, no Mac, OS, etc. Eu não vi se eles têm pacotes já disponíveis para você poder fazer a instalação no Linux. Tá? Se não tem, muito provavelmente eles vão lançar. Tá? Essa daqui é uma sessão gratuita. Eu não faço. Como vocês podem ver, o plano é gratuito, né? Eu não estou pagando nada para a cloud. Também não estou fazendo propaganda. Thiago, melhor IA que você já usou, né? Cara, é o IA. Basicamente, eu estava brincando ontem esse processo de integrações entre LLM utilizando MCP. Né? Vamos de contexto base. Né? O que é uma MCP? Um MCP nada mais é do que um túnel, né, ou uma integração que você faz de LLMs, né, de inteligências artificiais, para softwares, aplicações, estrutura de linguagens, etc., que você quer que ele execute algum trabalho. Tá? Então, eu vou fazer o passo a passo bem bestinho aqui. Tá? Olhando pro Mitre. Oh, peraí, perdi meu mouse aqui. Olhando pro MISP, pro MISP, passo a passo, hein? Ó, isso aqui já estamos na prática que eu tinha prometido para vocês. Vocês vão vir em List Users, né? Aí nesse caso aqui vocês vão vir em List Auth Keys, né? Por quê? Eu preciso gerar uma auth key que eu vou fazer uso desse cara. O que é auth key? É uma API key do MISP. É a nomenclatura que eles utilizam, tá? Ou uma chave de autenticação, beleza? Feito isso, existe um projeto que chama MISP, MCP MISP, que é esse cara daqui, ó, MCP MISP, MISP MCP Server, né? Ele declara esses atributos aqui, tá? O atributo que eu de fato consegui fazer uso ontem foi a questão da criação de um evento, tá? Eu fazendo pesquisa, pedindo para ele fazer pesquisa, etc., ele não foi legal. Tá bom que eu já mostro para vocês aqui os erros que eu tive, né? Ou não, a apresentação do dado que eu solicitei. Né? Vamos lá. Esse cara exige Python 3.10 ou superior, uma instância do MISP, por motivos óbvios, né? Eu vou integrar o MISP, então eu preciso do MISP. Né? Uma chave de API, que no caso é a AuthKey, que eu acabei de mostrar para vocês. E uma chave que tenha permissões apropriadas para poder fazer o uso, né? Dentro do MISP. Então, o que eu vou fazer? Como vocês podem ver, eu tenho um arquivo aqui chamado mispserver.py. Basicamente, o que eu fiz dentro desse cara foi... Cadê a parada aqui? Pera aí. Antes que eu lique coisas... Sempre bom, né? Então, eu tenho esse cara daqui, que eu estou executando um Python e eu estou executando ele. Né? Esse cara é o que vai conectar o meu cloud,
né, o Cloud D AI para o meu MISP. Ele vai fazer a interpretação entre a LLM e o meu MISP. Tá? E ele vai carregar classes que eu vou fazer uso dentro do Cloud. E eu vou mostrar isso para vocês. Aqui no Cloud eu tenho o que eu posso digitar aqui, por exemplo, qual o último usuário criado no MISP. Vamos ver se ele vai responder para mim. Ó, ele tá dando um erro falando que o objeto do PyMISP ele não consegue puxar esse tipo de informação. O que ele está falando aqui para mim? Se você é administrador do MISP, sugiro que acesse diretamente de interface web para coletar essa informação, porque eu não tenho permissão para fazer esse tipo de coleta. Então vou pedir para ele validar qual o último evento que foi criado no MISP. Vamos ver se ele vai trazer para mim. Ele está declarando um dia, todas as plataformas, todos os níveis de ameaça, incluindo, né? Ó, parece que houve um erro ao tentar gerar um relatório, tentar abordar diferente. Vou expandir a minha busca para um período de 7 dias, né, um período maior. Expandiu para 30 dias. E aqui ele está declarando, né, que ele está tendo dificuldade. Por isso que eu falei para vocês, a parte de geração de relatórios, ele ainda não está funcionando legal. Eu estou usando um projeto pronto, tá? Ah, Thiagão, você fez a configuração do MCP, mas e o Cloud? O que você precisa fazer? Você vai vir aqui, lembrando que eu fiz a instalação local, tá? Então ele está rodando na minha máquina, tá? Você vai vir em arquivo, configurações, desenvolvedor, aí ele vai solicitar um nome, né? Você vai dar um nome para ele, e aí aqui ele vai ter as informações dele, a auth key que eu adicionei. Se ele precisa verificar o SSL, nesse caso não, por quê? Porque o meu MISP ele tem certificado autoassinado, né? Eu não tenho necessidade de pagar para ter um certificado válido, sendo não assinado, uma vez que esse é um laboratório. Tá? Mas o correto é você ter a verificação do SSL habilitada, né, em ambiente de produção, etc. Tá? Então, os argumentos são o próprio script, né, sendo executado, e aí as variáveis de qual é o destino, né, o destino do MISP, onde ele vai tentar conectar, qual é a API key ou auth key no caso, né, que ele vai utilizar para conectar, e se ele precisa verificar o SSL ou não. São essas três coisas que ele bate. Você deu positivo, ele ingressa. Tá? Opa, tá me ouvindo? Não. Não quebrei ainda. Então, deu positivo, ele ingressa. Né? Como vocês podem ver, o servidor está rodando, porque eu coloquei lá no PowerShell para ele rodar. Né? Então, uma vez que ele está rodando, eu consigo perguntar para ele. O que vocês viram ontem foi isso aqui, ó. Faça a criação de um evento chamado ToraPT. Mas olha que legal. Vamos ver se ele adiciona a questão dos TTPs. Pelo menos as técnicas ou táticas. Faça a criação de um evento chamado ToraPT. Coloque dentro da tag do Mitre Attack a fase de reconhecimento e execução de código. Faça a criação de um evento chamado ToraPT. Coloque dentro da tag do Mitre Attack a fase de reconhecimento e execução do código. Vamos ver se esse cara vai criar normal? Ontem eu pedi para ele criar, ele criou uma boa. Olha que interessante, ele está declarando as variáveis que ele vai submeter direto. Então ele tem o valor do IOC, ele tem o valor do IOC, que no caso é o indicador do APT, o tipo, que é tipo texto, o nome do evento, né, informações do evento, que é tipo ToraPT, a categoria, que são artefatos dropáveis, né, ou Dropped Artifacts,
Você tem o TLP que é Amber, ou seja, eu não vou fazer o compartilhamento, eu não deveria fazer o compartilhamento com todo mundo, né, porque é informação interna. Eu tenho o valor, que no caso é indicador PT Indicator, e eu tenho o informações do evento, que no caso chama Tora PT. Aí que ele fala que ele teve um erro, um meio assim tipo texto, e falou que ia tentar contornar. E a partir daqui, vamos dar uma olhada no meu console do MISP se eu tenho alguma coisa. Se de fato ele criou ou não. Opa, eu tenho mais um evento sendo criado. E esse daqui é o último, ó, 1361. Esse aqui é o de ontem, 1360. Ah, ó. Ele não adicionou a minha Galaxy Matrix. Mas se eu for olhar, ó, que eu tenho de tags? Amber e primeira vez visto. Ah, ele declarou como comentário, ó. Como comentário ele declarou que o Mitre Attack ele tem a fase de reconhecimento TA 004 e Execution TA 002. Lembra que eu comentei com vocês que as técnicas são tidas com a letra T e as táticas são tidas com a letra TA? Então o que vocês estão vendo aqui são táticas que foram comentadas dentro do atributo do evento. Mas o evento eu criei através de A. Esse evento não existia. Se eu pegar o início da live aí, você vai ver que esse evento não estava lá. Né? Eu criei com a própria IA. Isso é interessante porque a gente tem um ganho de tempo, né? Pra gente poder. Pra gente poder de fato trabalhar esse cara, né? E esse ganho de tempo faz com que a gente comece a analisar as coisas com mais calma. Porque uma vez que eu tenho esse cara rodando, né? É, eu tenho. Eu trabalho dentro de uma célula de inteligência e eu preciso popular esse cara. Ele precisa ser compartilhado, seja com os meus parceiros, seja com a área de Bluetooth, etc. Quanto mais rápido eu conseguir ser para poder gerar o artefato e compartilhar, melhor. Né? E a partir daqui eu tenho o artefato sendo criado, né? Através de inteligência artificial. Ah, Tiagão, mas pô, cara, eu esperava mais tal também. Né? Mas eu estou usando algo pronto. Né? Eu de fato estou usando algo pronto. Estou pegando uma interface, né? Estou integrando ela e estou conseguindo fazer. O que eu preciso testar mais, o que eu ainda vou brincar mais um pouco, é referente a essa questão de relatórios, que é o que de fato, se funcionar bem, a gente vai ter um aumento ou a gente vai agregar bastante valor referente à solução, né? Que hoje é um dos calcanhares de Aquiles do MISP é a questão do relatório, né? Pessoal, dúvidas sobre o processo de integração do da cloud? Vocês entenderam? Querem questionar mais alguma coisa aqui? Senão eu vou tocando. Da hora, né? Da hora. Mas pode perguntar o que quiser, mas foi o que eu falei, assim, a única coisa que eu consegui fazer funcionar bem, e ele tá conectando, ele tá validando, etc., é essa questão do carrinho, né? Mas beleza. Não é ideal, mas acontece com frequência. Tá? Pessoal, vou pedir um minutinho pra vocês, que eu vou só pegar uma água aqui e eu já volto. Tá? Um minutinho eu tô de volta.
Opa, agora sim. Beleza. Tomar a aguinha de vocês já, senão se hidratem. Hora da água. Vamos lá. Cara, então beleza. A partir daqui eu tenho, né, o meu evento foi criado, tá? Isso aqui é uma das integrações que eu tava brincando de LLM, etc. Passei aqui mais a título de curiosidade de você, né, pra vocês poderem ver esse cara daqui funcionando. Agora, vamos começar a criar um evento do zero aqui. É por isso que eu brinquei com vocês na questão do Stories lá de, cara, vamos ser o Blue Team, vamos ser o Red Team, etc. Começar a analisar esse cara, né? Subiu o MISP já. Subiu meu Kali. Eu, se eu não me engano, eu estou sem máquina vulnerável. Deixa eu ver se eu tenho uma exploitable aqui disponível pra gente brincar. Pera aí. Eu acho que eu tenho. Então pega ele aqui rapidinho pra gente. Pá, pá, pá. Deixa eu pegar aqui, peraí. Aí a gente já começa a brincar com esse cara. Boa. Tinha um esqueminha? Qual que era? Deixa eu fazer diferente. Vamos pegar uma máquina que dá pra vocês brincarem junto também. Juice Shop. Juice Shop Wasp. Beleza. Esse cara tem alguns desafios que são interessantes da gente mapear. Deixa ele carregar aqui. Vamos ver se ele tá de pé, né? Tem detalhe também. O que é o Juice Shop, né? Pra quem não conhece, o Juice Shop ele é uma aplicação web que ele fica disponível, né, de forma gratuita para quem quiser acessar e brincar, que basicamente vai te ensinar ou vai permitir que você explore vulnerabilidades web, né? E a partir das vulnerabilidades web você vai entender o risco que esse cara traz, né? Porque você vai poder brincar ali, tanto como se fosse uma loja de fato, né? Onde você poderia comprar produto, suco, né? Comida, etc. Tanto quanto você vai ter alguns desafios ali que você vai ter que quebrar a cabeça, né? Acho que esse cara não está de pé. Eu acho que esse cara não está de pé. Não está respondendo. Beleza. Deixa eu subir um dockerzinho com esse cara. Pera aí. Beleza, meu docker subiu. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu parar esse cara porque eu não vou utilizar ele. E mandar um docker run. Beleza, vai puxar a imagem pra gente aqui brincar. Se vocês quiserem brincar igual eu tô fazendo, e vocês já tiverem Docker instalado na máquina de vocês,
basicamente rodar esse comando aqui, tá? Estou mandando no chat, acredito que vocês vão conseguir visualizar, né? Mas se vocês não conseguirem visualizar no chat, vocês me avisam que eu coloco na tela aqui, espero vocês pegarem, beleza? Status download new image, beleza, ele pegou a última imagem. Esse vai rodar agora. Response driver failure, program external failure. A porta já está em uso. Deixa eu fazer diferente. Vamos dar a porta então para 8000, talvez. Ou peraí, será que ele subiu o serviço? Não. Vamos fazer um teste, né? Se ele já subiu. Então, HTTP 2.localhost 3000. Olha só que legal. Temos esse cara disponível. Bacana, cara. Olha que interessante. Ao mesmo tempo que eu for atacar, eu vou começar a me mapear. Beleza? Pra gente poder entender o uso do Mitre-ataque, né? Então, o que é interessante nesse cara? Pô, eu tô rodando a porta 3000, né? Eu posso rodar dentro desse cara, né? Deixa eu até pegar aqui, que minha máquina tá rodando aqui. Que minha máquina tá rodando aqui pra eu poder usar o Kali nela, né? Senão não vai adiantar. 241. Beleza. Então eu tenho esse cara no 241. Deixa eu ver se a minha máquina Kali eu tô com conectividade, mas eu acho que eu estou. Ping, CMP tá. Ué. Aí, beleza. Tá pingando, estamos com conectividade, beleza. Então o que é interessante aqui, né? Vamos do passo a passo aqui pra gente poder começar a brincar, né? Eu preciso entender o que eu tenho de serviço disponível. Eu sei que ele tá rodando a porta 3000, então eu já vou adiantar e já vou fazer um port scan direto na 3000, né? Vamos ver que esse cara retorna, vamos ver se ele retorna algo que eu consigo de fato utilizar, né? Então eu vou bater na porta 3000, né? E a partir daqui eu vou bater direto no IP da minha máquina Windows, beleza? Deixa eu meter um SPN aqui pra ele não ficar enchendo o saco. E um T5 pra ele rápido, né? Tudo pressa. Beleza. Mandei um S maiúsculo ali. S minúsculo. S minúsculo, V maiúsculo. Beleza, agora sim. Eu vou rodar esse cara na porta 3000 porque eu quero ver o que tem de serviço ali, né? Então o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo um port scan, certo? Vamos criar um evento para mim direto no MISP? Pera aí. Vamos criar um evento para mim direto no MISP? Então vamos lá. Eu vou adicionar um novo evento. Eu vou colocar informações do evento. Esse cara vai ser só para minha organização. A análise desse cara ela está ocorrendo, porque conforme eu vou executando, eu também vou analisando, né? E a partir daqui eu vou colocar aqui como, por exemplo, analisando meu padrão de ataque. O nível da ameaça é indefinido, não sei me definir como ameaça, né? E aí eu vou dar um submit, beleza. Aqui eu criei um evento, né? A partir daqui, ele vai considerar algumas coisas, como por exemplo contexto, contextualização, etc. Ignora isso aqui. Vamos pro que interessa, né? Se eu vier aqui pro Galaxy Matrix, eu estou utilizando esse cara para um ataque, certo? Eu estou rodando esse cara aqui no modelo Enterprise, correto? Uma vez que eu estou rodando esse cara, eu estou fazendo o quê? Um acesso inicial. Peraí, deixa eu. Vem pra cá, beleza. Eu estou fazendo um acesso inicial, estou fazendo execução, eu estou fazendo persistência. O que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou fazendo um reconhecimento. Eu estou fazendo um scan ativo, que eu estou validando o IP, certo? Certo. Então, eu vou selecionar esse cara e vou dar um submit. Olha que interessante. A partir daqui, eu já tenho um ponto adicionado. Eu estou analisando o meu padrão. Vamos ver o que o nosso scan retornou? Vamos lá.
Deixa eu fazer assim. Tá pequeno para vocês o terminal, pessoal? Deixa eu fazer diferente aqui. Meu fone de ouvido morreu. Beleza, connect to host. Beleza. Show de bola. Então, deixa eu aumentar aqui. Pera aí. Era preferences? Acho que é preferences. Gente, eu vou colocar 20. Aí vocês vão me avisando se estiver ruim aí, tá? Mas acho que 20 já deve estar. Deve estar ok pra vocês poderem enxergar. Vamos ver o que esse cara traz. Cara, não trouxe muita coisa, né? Ele trouxe aqui o meu hostname. Ele trouxe aqui que a porta 3000 tá aberta TCP, tá aberto, o tipo de serviço não sabe dizer. E aí ele próprio falou, um serviço não reconhecido devido ao tipo de informação que ele trouxe. Né? E aí ele tem algumas informações aqui de contexto. O que eu posso fazer para tentar trazer mais informações ou deixar ele rodar alguns scripts para ver o que ele traz de informação? Né? Eu posso pedir para ele fazer SPM, né? Eu posso pedir para ele fazer um VVV. Então vou trazer um VVV. Peraí. Não, estava certo aqui. Vou dar um 4V aqui e vou ver se eu consigo extrair mais informações dentro desse cara. Tá? Ou se o scan que eu estiver rodando dentro dele vai me retornar mais informações. Cara, isso é muita informação. Ele rodou ele rodou aqui os scripts internos e realmente adicionou ali TTL, versão, etc. Mas o serviço não trouxe muita coisa. Pô, legal, cara. Você não trouxe muita coisa, então deixa eu explorar esse cara na versão web e ver de fato o que ele vai trazer. Né? Ou ver o que consigo adquirir de informações a mais. Né? Vamos voltar para esse cara daqui. Uma vez que eu estou aqui dentro, né, eu consigo analisar algumas coisas. Eu estou numa loja, né? O pessoal tá com duas telas, então eu tô mudando, tá? Se eu demorar aí pra ver o chat de vocês, etc, por isso. Então eu tô aqui com, né, os produtos, e esses produtos aqui, se eu clicar em cima eu vou ter algumas informações dele, posso ter alguns reviews ou não. Olha que interessante. Aqui eu já tenho um review. Olha que legal. admin@juice sh.op, né? Ou seja, eu já tenho um usuário. Pô, interessante, eu já tenho um usuário. Considerando que eu tenho um usuário e eu tenho um objeto de conta, de login, eu posso tentar fazer alguma coisa aqui. E se eu tentar fazer um brute force, por exemplo? Né? Eu tenho aqui o. Deixa eu até anotar aqui o usuário. Eu tenho esse usuário daqui, certo? Deixa eu copiar ele aqui. Eita, que tá foda. Beleza. Eu tenho esse usuário daqui. O que eu posso fazer? Eu posso tentar rodar um brute force nesse cara. Eu posso subir um firewall de aplicação, por exemplo. Né? Eu posso subir um burp da vida. Quando o burp quiser. Projeto temporário, beleza. E a partir daqui, eu posso começar a brincar nesse cara aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho o meu IP, né? Preciso do IP porque eu não vou sair com local, vou ser remoto. Cadê o IP da máquina? Aqui. Eu sei que esse cara tá rodando a porta 3000, então http IP porta 3000. Legal, tô na loja. Deixa eu colocar para interceptar via proxy, né? Deixa eu mudar o meu proxy aqui. Vou pedir para esse cara jogar direto pro burp, beleza. Deixa eu ver se o burp já tá coletando. Tamo dentro, beleza. A partir daqui, olha que legal. Eu tô falando de uma API, né?
Esse cara daqui já começou a mapear os produtos. Eu tenho um objeto search e eu tenho uma query que ele utiliza para fazer a pesquisa. Beleza. Aqui eu estou fazendo um mapeamento do site, eu estou fazendo uma estrutura do site. Será que eu tenho alguma coisa de reconhecimento dentro desse contexto? Não sei, vamos dar uma olhada aqui no Mitre Attack. Eu vou até fechar isso aqui e vou usar o Mitre só para isso. Opa. Ó, reconhecimento. Eu tenho relações de negócio, CDN, configurações de cliente, repositório de código, credenciais, DNS passivo, certificado digital, propriedade de domínio, e-mail address. Olha que legal. Adversários talvez. Tá aparecendo a telinha para vocês, eu acho, né? Adversários talvez consigam coletar informações de e-mail que podem ser utilizados durante o ataque ou durante o alvo, né? Eles podem existir de forma interna nas organizações ou podem estar na infraestrutura de forma pública. Então, eu consegui um e-mail, não consegui? Vou selecionar esse cara e vou dar um submit. De novo, eu estou perfilando o meu próprio ataque. Então, olha só, eu estou sendo o Red Team e ao mesmo tempo eu estou sendo o cara de Blue Team e Threat Intel. Né? Opa, aqui, beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente pode mapear aqui que a gente está fazendo. Firmware, Getter Host Information, Hardware, IP Address. IP Address eu já coletei, né? Então vou marcar esse cara também. Ó, o que eu tinha comentado com vocês. Phishing for Information, então eu posso mandar um phishing, esse cara de fato está catalogado dentro do Mitre Attack, tá? Como uma técnica que você utiliza para poder coletar informações, credenciais, etc. Aqui eu tenho um scan de IP, que eu acabei de fazer também, né? Olha, eu estou fazendo pesquisa através de domínios ou sites públicos, né? Redes sociais, software. Então aqui eu tenho outras informações. O Threat Intel Vendors, scan de vulnerabilidade, Wordlist Scan. Beleza, vou dar um submit aqui. E aí olhando para isso aqui, olha que interessante. O padrão de ataque. Eu já tenho as técnicas e-mail, IP address, scan ativo, que no caso foi o scan que eu executei, e um scan de IPs em bloco, né? Que no caso foi de um único IP, né? Beleza. Então, aqui eu estou na fase de reconhecimento, legal. Uma vez que eu for de fato invadir, né? Deixa eu acessar mais o site aqui. Deixa eu pegar de novo esse usuário que eu queria. Uma vez que ele colaborar, beleza. E eu vou vir para account login, né? Eu vou colocar esse e-mail e eu vou colocar, sei lá, Xabulão. E eu vou dar um enter. Putz, usuário sem inválido. Deixa eu dar uma olhada no burp, porque que ele apareceu. Olha que legal, eu tenho um endpoint chamado usuário, que ele está fazendo who am I. E ele está declarando usuário. Deixa eu ver o que mais eu tenho. Eu tenho um cara chamado REST-admin, né? Deixa eu ver onde esse cara está jogando. É isso aí, REST-admin. Eu estou fazendo um dismiss. Deixa eu ver onde esse cara está jogando aqui, o usuário. Esse aqui era do search que ele estava fazendo. Não foi modificado. Deixa eu ver dentro do histórico do proxy, onde esse cara pode ter jogado. Olha, ele fez um post aqui, legal. Aqui eu tenho o usuário, olha que interessante. Então eu estou utilizando o método post, no qual eu estou fazendo um envio do usuário para esse endpoint, que é o REST User Login. Né? Estou mandando usuário e senha. Esse cara foi não autorizado. O que eu posso tentar fazer? Uma das técnicas que a gente utiliza é de password spray, certo? Ou seja, eu posso validar se uma senha aparece para mais de um usuário. Né? Ou eu posso fazer brute force de senha, ou seja, eu fico testando senhas até eu adivinhar uma. Né? Então, se eu vier aqui e mandar para intruder, por exemplo, eu só vou selecionar. Deixa eu dar um clear aqui, peraí, cadê? Ah, tá. Cancel. Clear. Beleza. O que eu quero alterar aqui? Eu quero alterar a senha, né? Então, eu vou adicionar
um dicionário de senhas que eu vou ficar testando. Ou seja, eu vou fazer um ataque de brute force. Né? Aqui eu tenho usuários, eu quero senhas. Senhas, pelude senhas. Beleza. Cara, qualquer uma. Não tenho. Qualquer paixão me diverte. Então, beleza. Carreguei aqui. São 5 milhões, é isso? 454, 189 mil, é isso aí. Vamos ver o que esse cara traz aqui, né? Uma vez que eu executar esse ataque, se alguma senha é válida, né? Ou se eu vou derrubar minha própria aplicação. Pode ser também. Né? Beleza. Será que iniciou e não... Não, ainda não. Sniper ataque, tá certo. Senha tá certo. Simple list, é isso. O que não tá rodando? Resource pool ele vai de 10. Agora foi, beleza. Show de bola. Então aqui eu estou executando um ataque, então basicamente eu estou validando o quê? Usuário e senha. O usuário é admin, a senha é Xablau. O usuário é admin, a senha é 1234556. E aí eu estou tendo um retorno, né? O status code está 401, ou seja, não autorizado. Se eu for olhar aqui o response. Se eu esperar, esse cara vai mandando as requisições e conforme eu vou recebendo, eu vou validando. O que eu estou fazendo? Um ataque de brute force de senha. Então eu vou vir de novo aqui no meu MISP, né? Eu aqui, cara, será que eu tenho alguma coisa relacionada a brute force? Vamos lá. Brute force. Onde que esse cara tá listado? Credential access. Beleza. Eu tô rodando brute force. Deixa eu dar um submit. Aqui eu já tenho mais uma técnica que tá listada para mim. Opa. Né? Então, conforme eu tô fazendo um ataque, eu mesmo tô me listando e eu mesmo tô validando o que de fato eu tô executando. Né? Por que isso aqui é importante? Cara, eu preciso entender, primeiro, se eu estou atacando, o que eu estou fazendo, aonde isso se encaixa, porque quando eu estou falando em um playtest, eu não necessariamente eu preciso mapear vetores de ataque, fase de ataque, etc. Muitas vezes isso não é cobrado. Eu preciso só mapear as vulnerabilidades que eu identifiquei. Só que quando eu estou falando de operações de rating, por exemplo, eu preciso saber qual fase e qual técnica e tática eu utilizei e por quê. Né? Se eu visualizei que essa aplicação ela está suscetível a esse padrão de ataque, então eu vou rodar esse padrão de ataque. Se eu identifiquei que ela não está suscetível ou se eu posso tirar algum erro, então eu posso até mapear, mas eu não vou rodar. Então esse cara não vai constar no meu relatório. Entendeu? Eu começo a ter esses padrões. Eu vou pausar o ataque, né? Por motivos óbvios. Beleza. A partir do momento que eu pausei aqui, então a gente tem mais um ataque que a gente executou. Pô, Thiago, legal, cara. Eu executei esses ataques até agora, a gente só tá na fase de... A gente só tá em que fase? A gente tá em Credential Access e a gente tá em Reconnaissance. Por que a gente não tenta alguma coisa mais... Como é que fala? Por que a gente não tenta uma coisa mais invasiva, né? Então a gente pode tentar ali desde um SQL Injection, etc. Deixa eu pegar aqui. Por que a gente não pega esse cara? Opa. E a gente não começa a analisar esse cara, né? Com mais calma. Ou tentar fazer alguma coisa um pouco mais invasiva, né? Pra gente poder começar a enumerar ali e gerar os padrões de ataque. Uma vez que a gente for analisar esse cara, então beleza. Eu tenho esse usuário, né? Opa. Eu tenho esse usuário já salvo aqui, né? Mas, dentro desse campo de formulário, se a gente for analisar, eu estou fazendo um envio de um e-mail e de uma senha. O que geralmente acontece quando eu estou fazendo um post de usuário e senha? Eu posso ter alguma consulta direta relacionada ao banco de dados. Então eu posso tentar fazer o que a gente chama de command injection. Ou, nesse caso, se eu estou falando de uma tabela, eu posso estar tratando de um banco de dados. Ou um SQL injection. Então, olhando para esse cara, beleza. O que eu posso analisar aqui?
qual que é o padrão que a gente testa? Putz, aspas simples. E aí na senha eu deixo o campo aberto. Vamos ver se ele retorna alguma coisa. Olha que interessante. Você resolveu um desafio. Error handling. Eu provoquei um erro dentro desse cara. O que apareceu para mim como. Toda vez que eu for hackear na máquina, ela vai me dando esse confetinho, tá? Ela vai falando: parabéns, você passou a próxima fase, né? Ou você descobriu um desafio. A gente já vai chegar no ponto onde aparecem todos os desafios, tá? E aqui, uma vez que eu gerei esse aspas simples. Uma vez que eu gerei esse aspas simples, eu gerei um erro. Né? Nesse erro, o que ele está falando? Ele está tentando fazer uma chamada de um objeto. Né? Ele está tentando referenciar um objeto desse cara. Putz, se ele está tentando referenciar um objeto e eu gerei um erro, eu ainda não tive o retorno que eu gostaria. Se eu tentar manipular esse cara, será que ele retorna algo interessante para mim? Ou será que eu consigo acesso a um usuário? Ó, até agora eu não estou logado, certo? Certo. Então, uma vez que eu for olhar esse cara, e se eu tentar, por exemplo, uma aspas dupla, né? Eu vou pegar aqui de cara já o que eu quero testar e eu vou testar no campo de e-mail. Se a página de senha parar de aparecer, né? Então aqui que eu vou testar. Eu vou testar aspas duplas, aspas simples, e eu vou gerar uma sequência lógica para esse cara. Vamos ver o que ele traz para mim? Cara, e-mail não identificado. Putz, esse cara não foi. Né? Ou seja, eu não consegui provocar um erro e ele validou para mim que de fato esse cara não existia. Né? Putz, será que se eu tirar uma aspas aqui e jogar direto, não, e-mail senha não encontrado. Opa, peraí. E-mail senha não encontrado. Cara, será que se eu jogar isso aqui no campo de senha, peraí que eu acho que eu copiei o objeto errado. Eita. Beleza. Será que se eu jogar isso aqui no campo de baixo e jogar, sei lá, qualquer coisa aqui. Cara, não. Então eu não tô conseguindo de fato gerar o retorno que eu gostaria. Né? Pô, se eu não tô conseguindo de fato gerar o retorno que eu gostaria, como é que eu vou fazer pra invadir esse cara, né? Deixa eu jogar aqui. Esse cara agora vai. Acho que ele pegou um espaço a mais ali. Não. Acho que agora vai. Não. Caramba. Será que eu tô escrevendo alguma coisa errada aqui dentro do comando? Peraí. Deixa eu pegar minhas anotações aqui. É bom que eu não lembro exatamente o comando do Scale Injection, mas vamos lá. Vamos ver. Aspas duplas. Aspas simples. Or. 1 igual a 1. Ah, tá. Aqui, ó. Traço. Vamos ver se agora vai. Não? Deixa eu ver aspas duplas. 1 igual a 1. É bom que. Ao vivo a gente passa vergonha no crédito. Caramba, cara, qual que é esse cara daqui? Peraí. Nossa. Aí, pronto. Show de bola. Sabia que tinha alguma coisa errada. Então a partir daqui eu fiz um SQL injection. Se a gente for olhar dentro desse cara, deixa eu pegar a requisição que a gente mandou, pra gente poder analisar o que a gente mandou e o que a gente teve de retorno, né?
A gente meteu um post, a partir desse post ele fez a geração de um token que eu utilizo para acesso. E olha que legal, eu já caí direto como admin. Por que eu caí direto como admin? Porque uma vez que eu fiz o comando, né, que eu fiz a injeção de comando, então, o que acontece? Como eu copiei, ele não estava como aspas simples. E o traço grande, ele era para ser traço-traço. Mas ele tinha um espaço entre o 1 igual a 1. É isso aí. Boa. Relaxa. Fica tranquilo. É... Então, aqui eu tenho o token que ele gerou para mim de acesso. Aqui eu tenho o BID, que no caso é um, que é o primeiro usuário, e eu tenho o e-mail. Né? Possui a aplicação. Qual que é o primeiro usuário que a gente cria? O usuário de mim. Né? Então, olhando para a aplicação aqui, eu tenho um acesso administrador da solução. Olha que legal. Dentro do shop, olha que eu tenho de acesso aqui. Eu tenho feedback de usuários, complementos, chat de suporte, etc. Né? E aí dentro desse cara eu posso brincar, fazer o que eu quiser à vontade. Eu tenho lista, posso adicionar, posso voltar, por aí vai, né? Cara, deixa eu voltar aqui pro meu meter ataque, né? A partir daqui, o que eu fiz? Eu fiz code injection, certo? Então, o que eu tenho de injection aqui? Né? Ou será que eu tenho alguma coisa de injection, melhor dizendo? Content injection, input injection. É um caso de input, né? Vamos ver o que ele traz aqui de informação. Peraí. Ó, adversários talvez simulem keystrokes é uma vítima de computador, mesmo que ele performe a ação. Não, não é esse cara que eu quero. Não é uma DLL injection, não é uma injeção em memória, não é injeção em arquivos de imagem. Não, eu não tenho esse cara. Então, será que eu tenho SQL, por exemplo? Vamos ver se eu tenho SQL. SQL para os Stored Procedures. O que esse cara tá trazendo para mim? Ó, vamos lá. Pera aí. O adversário pode abusar SQL Store Procedures estabelecidos persistentes no acesso ao sistema. O código pode ser salvo ou reutilizado para usuários da database e não gastarem tempo reescrevendo frequentemente queries de usuários. Né? Nesse caso aqui eu não estou achando um SQL injection, um command injection. Deixa eu ver, command. Deixa eu ver se esse cara aparece para mim. Command controle. Não é esse que eu queria. Command script interpreter não. Não. Clear command. Windows command. Não, não é esse cara que eu quero. Beleza. Então eu não tenho command injection dentro desse cara ou SQL injection que justifique. Beleza. Vamos pro próximo passo. Tô fazendo a maquininha aos poucos com vocês aqui, tá? Mas só pra gente poder ter a referência desse cara ali, né? Deixa eu pegar aqui também. Vamos pegar um desafio legalzinho desse cara pra gente matar. Muitas vezes, né, você já deve ter visto aí, ou alguém já deve ter enchido o saco de vocês. E aí, eu particularmente gosto de pegar esse exemplo aqui do código, que é onde a gente materializa o risco, né? Ou onde a gente materializa um problema de você não deixar o seu ambiente seguro, né? Deixa eu pegar minhas anotações aqui, minha colinha, né? Beleza. Eu tenho um cupom. Eu só não lembro se ele estava como cupom. Deixa eu ver aqui como é que ele tá. Checkout. Qual é o nome que ele adiciona? Registration Continue. One Day Delivery. Cupom, tá certo. Tô digitando errado? Cadê aqui? Peraí. Deixa eu achar a página pra gente brincar desse cara.
Tá certo, tá aqui, achei. Olha que legal, né? Lembra que eu comentei com vocês que conforme a gente vai utilizando a página, a gente começa a numerar e a gente começa a ter uma árvore de acesso dentro desse cara, né? Uma vez que eu estiver fazendo a numeração, eu posso numerar esse cara e tentar identificar serviços no qual eu posso tentar explorar ou ter acesso, né? Eu não lembro se era com sustenido. Vamos ver se era com sustenido. Não, acho que é assim, então. Peraí. FTP. Olha que legal. Eu tenho esse cara, um diretório chamado FTP. Esse diretório FTP, eu tenho dentro dele alguns arquivos que eu posso tentar baixar, né? Então vamos ver, eu tenho quarentena, cupom. Cupom é interessante, né? Cupom é legal para ver o que eu consigo puxar, se eu consigo desconto, etc. Putz, eu tenho um problema. Only MD ou arquivos PDF são permitidos. Puta que foda, cara. Não consigo baixar cupom, né? Por quê? Porque tá como ponto .back, né? Cara, eu tenho o MD e eu tenho o PDF, né? Deixa eu ver o que tem aqui. Pá, ponto .back, liga, eu não tenho nada de interessante. O que é isso, quarentena? URL, Juice Malware macOS. Não quero malware. Pá, deixa eu ver Acquisitions. Ah, cliquei, esse cara foi, ó. Esse documento é confidencial, não pode ser distribuído, shareholders, beleza. Putz, interessante, cara. Então, a partir do momento aqui que eu tenho, né, eu tenho esse cara daqui e eu preciso ter acesso, mas eu não consigo, o que eu posso tentar fazer para tentar bypassar esse modelo, né? Cara, se eu simplesmente clicar aqui, né? Cadê? Peraí. Se eu simplesmente clicar aqui, eu vou tomar um erro, né? Por quê? O arquivo MD, mas ele é o ponto backup. Porque ele está redirecionando e ele está fazendo a interpretação desse cara, né, como o último arquivo. Só que e se eu jogar um ponteiro nulo desses caras, será que eu consigo baixar? Se eu jogar um no byte. Então a interpretação desse cara ele vai anular tudo que vier depois. Ele vai ter a interpretação que a última coisa que ele vai ler vai ser o MD. Se eu simplesmente vir aqui no meio e substituir por um no byte, mandar uma porcentagem 00, eu não lembro se era ponto, não, acho que não tem ponto. Porque ele vai ter que fazer a leitura, se não me engano é isso. O que ele vai fazer? A aplicação web ela vai ler o MD e tudo que tiver depois disso ele vai entender como nulo, ele vai anular essa aquisição. Na teoria, eu deveria conseguir baixar. Eu só não lembro se eu tenho que mandar um porcentagem. Se era um ponto porcentagem. Não. Tá certo, é o MD. Tá certo. Se eu for fazer requisição do porcentagem, né, eu preciso encodar esse cara como no byte. Se eu for encodar, ele vai dar porcentagem 2500, que é o real encode, certo? 2500. Opa, já gerou um erro diferente para mim. Peraí. Aqui eu tomei um bad request. Deixa eu ver aqui. Ah não, tem que alterar a extensão, tá certo. Então é esse aqui. Não, eu vou fazer uma cagada aqui. Peraí. Eu vou ter o MD, eu vou ter o ponto backup e aí eu preciso colocar esse ponteiro, esse no byte depois, porque ele vai interpretar. É isso aí, porque ele vai fazer a interpretação do meu artefato, ele vai anular as informações e ele vai ler como MD. A partir daqui eu tenho um ponteiro, como vocês podem ver eu estou gerando no byte aqui, então eu tenho o underline 00, mas eu consegui baixar o arquivo. Se eu clicar aqui dentro do arquivo, eu tenho cupons. Né? Porra, legal, cara. Cupons, será que eu consigo gerar quanto de desconto nesse cara, né? Deixa eu ver. Deixa eu voltar lá na lojinha. Então, eu estou conseguindo bypassar. E consegui resolver acesso a arquivo confidencial, documento confidencial, acesso a arquivo de backup. Puta, pera aí, deixa eu dar uma olhada lá no meu Mitre Ataque. Que eu consigo relacionar. Eu tenho alguma coisa relacionada a backup? Não tenho nada relacionado a backup. Tem algo confidencial? Confidential. Client configuration.
Não. Não tenho nada de confidential. Beleza. Confidential. Não. Beleza. Então, esses dois aqui eu ainda não consegui fazer um mapeamento. Legal. O que mais que eu tenho aqui? Poison no byte. Fiz treinamento de um objeto no byte para poder bypassar um controle. Eu gerei um bypass de controle. Será que eu tenho alguma coisa de evasão de segurança nesse contexto? Vamos ver. Onde que eu tenho aqui? Comando de controle, resource, defense evasion, né? Pô, cara, eu tenho um controle que foi bypassado. Eu tenho uma manipulação de acesso, eu tenho um token de aplicação, eu tenho uma call procedure, broken access, bypass. Ó, eu tenho um bypass de controle de usuário. Tenho um bypass de controle de usuário, porque eu estou acessando um usuário no qual eu não deveria ter acesso. Né? E uma solução no qual eu não deveria ter acesso, porque eu gerei um acesso a um arquivo que a minha aplicação não deveria permitir. Beleza? O que mais que eu tenho aqui? Clear Network, Clear Persistent, Click Once, Cloud Accounts, Code Signing, Command Obfuscation, ó, comparar HTML File, Component Firmware, painel de controle, opa, painel de controle. Beleza, itens de painel de controle. Meu filho, bora. Criar instâncias, snapshot, DLL. Daqui eu acho que é só isso. Deixa eu ver. Deploy container, direct volume, disable. Não, beleza. Então, a partir daqui é isso. Vou dar um OK. Vou dar um submit desse cara. Ei, Kasperskyzão da vida. Vambora. Oxi. Beleza. Sei lá que erro foi esse. Mas tá bom. Deixa eu ver se ele pegou. Não pegou. Face Division. Synchron, Input Kit. Bypass User Account Control. Beleza. Vou dar um submit. Beleza, agora ele subiu. Então, a partir daqui, ó, eu tenho mais uma técnica que eu estou utilizando. Então, conforme eu estou atacando a máquina, eu estou pegando esse cara, né? Eu gosto desse desafio daqui por um contexto, né? Igual eu falei pra vocês. Pô, beleza, a gente pegou esse cara daqui. Cadê? A gente pegou esses tokens aqui, né? Vamos tentar fazer o uso desse cara daqui. Se a gente vier aqui para Your Basket, beleza, dá um checkout. Eu vou selecionar Administration, dar um Continue. Eu quero que entregue um dia. E eu tenho um cupom, porra, vou adicionar um cupom, velho. Olha que legal. Redeem. Puta, fodeu. O cupom não é válido. E agora, o que eu faço? Não? Ou, como que eu faço? O cupom, ele tem uma lógica. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar a lógica pra gente fazer o decrypt do cupom e poder usar o cupom em outros lugares. Cadê aqui? Não, não é esse cara que eu queria. Pera aí. Vamos lá, pessoal. Vocês estão acompanhando? Tá tranquilo? Deixa eu ver aqui. No Byte, ótimo bypass e ótimo evento. De fato, cara, no Byte é um excelente evento e um excelente bypass. Deixa eu pegar aqui. Cupom.
Beleza. Tem um carinha. Deixa eu pegar aqui, peraí. Era. Decode. Deixa eu só lembrar se é essa base daqui que ele faz decode. Não, quero decode, não encode. Aí, boa. Ué, cadê o decode online? Droparam? Deixa eu ver se ainda tá de pé. Eu usava um cara chamado Cyberchief, mas ele não tava decodando. Deixa eu ver se esse cara vai decodar. Ah, esse cara daqui vai decodar. Beleza, é isso que eu queria. Então vamos lá. Vamos pegar esse cara daqui. Vou jogar esse cara pra cá. Beleza. Olhando pra essa estrutura, eu tenho meu cupom, certo? Opa, não, esse cara que eu queria. Eu tenho o meu cupom, que é esse daqui. Né? Eu gosto de usar esse cupom daqui. Não sei se vocês conseguem gerar alguma referência ou se na cabeça de vocês já fica mais fácil. Mas esse cara tá num carinha chamado Z85. Tá? É um encode que você utiliza. Nesse caso aqui, ele está sendo utilizado. Né? Se eu for olhar, eu geralmente uso esse cara daqui. Tá? Vamos falar sobre o uso do dia a dia. Eu gosto de usar o CyberChef. Porque quando eu não sei, eu simplesmente jogo aqui, deixo ele bater cabeça e me falar. Só que da última vez que eu brinquei com ele não me retornou. Aí, ó. Eu vou dar um bake, eu uso Magic e ele me retorna geralmente o que é para eu poder fazer o decode. Só que o Z85, se eu não me engano, não está listado aqui. Deixa eu ver. Eita. Z85. Não, ele só está para base 85. Então, o que a gente fez? Se eu pegar esse cara daqui e jogar o código, olha que interessante. Eu estou decodando, ele está decodando para mim junho 13 e 10. Pô, legal, cara. Se eu estou decodando esse cara e ele está aparecendo data, se eu manipular essa data para a data de hoje, será que eu consigo desconto? Mas vamos analisar o cupom. Eu estou no mês de junho. Não, eu estou no mês 5. Mês 5 é maio, MEI. Então provavelmente eu vou ter que alterar esse cara. Eu vou jogar um MEI. Ele tá 13. Se 13 for o ano, eu tô atrasado, porque eu tô em 25. Então, eu vou alterar para 25. Se eu entendi a lógica, esse 10 pode ser o 10%. Né? Então, se eu jogar esse cara daqui e pedir para ele encodar, então deixa eu colocar aqui encode Z85. Encode, vamos ver se esse cara vai. Não, esse aqui não. Encode. Binário? Não, não é binário. O que eu queria. Pera aí. Deixa eu ver se esse cara aqui tem uma opção também de encode. Ó, encode, beleza. Eu vou apagar esse cara daqui e vou deixar só esse cara. Né? Pô, será que esse encode daqui ele vai funcionar? Não sei, vamos fazer o teste. Né? Se ele funcionar, quer dizer que a gente pegou a lógica. Cupom inválido. Pessoal, eu vou pausar aqui um minutinho. Pera aí. Já volto.
Opa, pronto, valeu, obrigadão, Dinho. Joguei outro cupom aqui e aí o que eu percebi? Eu tava escrevendo meio errado, né? Então, se eu for pegar esse cara daqui, o que eu posso fazer? MEI 25, que é o ano que eu tô, traço 10. Se eu entendi a lógica direito, o MEI é o mês. A live vai ficar salva depois, maluco, vai ficar salva. Fica tranquilo. Pode ir sossegado. Se eu entendi direito, então MEI é o mês, 25 é o ano e 10 é a porcentagem de desconto que eu vou ter. Né? Se esse cara gerou certo, se eu encodei ele certo, para Z85, eu vou voltar para esse cara daqui, vou aplicar o cupom e ele vai funcionar. Opa, 10%. Pô, legal, cara, 10%? Será que eu não consigo manipular esse cara daqui e gerar um desconto maior? Pô, legal, vamos dar uma olhada lá. Né? Se eu conseguir de 10%, será que eu não consigo de 99%? Vamos ser ganancioso? Né? Será que dá bom? Redeem, 99%. Pô, cara, mas eu não quero pagar nada. Eu quero sair liso, sem pagar nada. Pô, beleza, então vamos testar 100%. Se eu vim aqui e alterar para 100, ele deveria passar, né? Vamos ver. Se eu jogar aqui, opa, não está habilitando, porque ele limitou a quantidade de caracteres. A partir do momento que eu adiciono um caractere a mais, ele invalida. Então eu não consigo pegar na casa de centena, só na casa de dezena. Mas, pô, 99% é um bom desconto, né? Então eu consigo manipular uma lógica de negócio para ter um acesso, né? Claro, eu estou olhando para um ambiente web, né? Estou fazendo mapeamento no MitraTac, mas, cara, quanto de prejuízo eu não consigo gerar numa loja onde eu consigo gerar um cupom de 99% de desconto, né? Então, olhando para essa estrutura e a ideia de trazer esse contexto da live é justamente esse. Tipo, cara, o que eu consigo fazer, ou como que eu consigo gerar, né? Ou mapear a minha ameaça da melhor forma para que eu consiga interpretar e depois atuar em cima dela, né? E aqui a gente tem uma fotografia, né? Se eu vier para esse cara daqui, para o meu MISP, eu tenho uma fotografia do que eu fui como atacante, né? Então eu rodei. Ele apareceu com privilégio escalation aqui, porque de fato eu escalei o privilégio ali dentro da plataforma web, né? Eu tenho evasão de defesa, onde eu gerei um bypass para controle de acesso do usuário, ou seja, o meu usuário não deveria conseguir baixar um arquivo .back, só que a partir do momento que eu manipulei um no byte eu consegui baixar um arquivo, né? Eu fiz brute force para obter credenciais, não fui bem sucedido, porque eu consegui fazer code injection e consegui levar o privilégio. E aqui eu tenho o que eu rodei de reconnaissance. Então eu tenho o scan ativo, eu tenho o e-mail address que acabou licando ali porque houve um comentário na plataforma, eu tenho o IP address que esse cara licou, né? E eu tenho um scan que eu rodei que foi um nmap ali. Então a partir daqui eu consigo, né, entender, pô, cara, eu consigo ter uma visão ou eu consigo fazer um mapeamento para, se eu precisar fazer uma análise do atacante, se eu precisar entender o modus operandi dele, da mesma forma como ele atacou e eu precisar simular, eu consigo fazer toda essa cadeia. Se eu pegar esse cara daqui, salvar e publicar, deixa eu dar um publish nesse cara daqui, publish no e-mail, yes. Eu tenho esse cara daqui como um evento publicado dentro do meu MISP. Né? Olha que legal, olha quantas informações eu já tenho desse cara. Obviamente eu não tenho nenhum artefato, porque eu não fiz o envio de nenhum artefato para dentro do servidor, web, etc. Né? Mas, se eu tivesse um artefato, eu poderia coletar uma hash e colocar aqui. O que essa hash vai fazer? Essa hash eu posso publicar ela em antivírus, eu posso publicar essa hash numa regra IARA, eu consigo validar se essa hash em algum momento apareceu dentro do meu ambiente, eu consigo relacionar dentro do CIEM. Então, a ideia do MitraTac, ela não é só você fazer um mapeamento como Blue Team, etc., mas você como Red Team, se você precisar emular, você utilizar fontes de inteligência como o próprio Mitre e você poder rodar esse cara, né? Pô, o pessoal de Red Team, eu preciso que você emulem esse cenário daqui. Pô, o cara vai olhar pra cá e falar, beleza, deixa eu parar aqui que eu vou rodar. Pô, vou rodar Brute Force? Beleza, posso rodar em uma Hydra, posso rodar um Burp, posso rodar esse cara daqui no script que eu criar, né? O que eu vou rodar esse cara? Eu preciso fazer reconnaissance, eu posso usar um Nmap, eu posso usar um HPing, eu posso usar um PostScan que eu criei em Python, Go, Rust, C, enfim, né? Então, a ideia de rodar o Mitre-Ataque é justamente isso. Você ter um entendimento do que você está executando, a forma como você está executando,
e até mesmo como a galera do mal executa. Se a gente voltar para o Mitre Ataque aqui e a gente for analisar, olha que legal. Eu tenho aqui as táticas e técnicas, né? Que eu consigo elencar. Eu tenho aqui os grupos, né? CTI. E aqui eu tenho os APTs, por exemplo, que eu consigo pegar, o Akira, que é um grupo de Rancor, etc. Se eu clicar em cima, olha que legal. Eu tenho aqui os grupos descritivos que estão associados, estão Gold Sahara, Punk Spider, Howling Scorpions. E eu tenho as técnicas que esse cara rodou. Se eu pegar essas técnicas aqui, eu sendo um Red Team, eu consigo pular esse cara, né? Então eu consigo pegar aqui, o que esse cara rodou? Puta, remoção de acesso à conta, a arquivação, deixa eu ver, Archive Utility, arquivar dados coletados, mandar comandos via PowerShell, encriptar dados, deixa eu ver o que mais. Coletar informações sobre repositório, coletar informações em repositório de dados, como por exemplo SharePoint, né? Descobrir, ó, ele usa NLTests, Utility Tools, no Defined para enumerar Active Directories que tem relações de confiança com o domínio, né, com o ambiente, e filtrar dados através de serviço de cloud, por exemplo. Então aqui eu consigo ter um mapeamento do meu atacante e poder simular. Pô, Tiagão, mas eu sou um cara de Red Team. Eu executo pentest, mas eu quero começar a emular um cara dentro do meu ambiente. O que eu posso fazer? Você pode selecionar um desses caras aqui. É obviamente que ele tem que ter um contexto, né? Não adianta você pegar um cara a esmo e rodar. Mas você pode estudar as técnicas e táticas utilizadas por ele e executar esse cara, né? Olha os softwares que esse cara utiliza, né? Pô, ele usa Mimikatz, PSExec, Rclone, Lasanha. Ele tem o próprio modelador de encryptor, que é o Akira V2, né? Você pode tanto pegar artefatos desse cara, Tiagão, aonde eu acho artefatos desse cara? Né? Pô, tem um carinha chamado Malware Bazaar. Malware Bazaar. O Malware Bazaar basicamente é um exchange de samples. Pô, você pode pegar dentro desse cara daqui, fazer uma pesquisa dentro dele e baixar um artefato. Cara, você precisa usar. Ai, vamos nós. Encontra. Dá uma pareada na imagem. Acho que é esse aqui, né? Vamos ver. Eu sempre erro porra de ser. Será que eu sou um robô? Como eu sempre erro. Será que eu sou um robô e eu nunca parei de pensar nisso? Pode ser também. Então, aqui eu consigo fazer pesquisas, né? Pô, se eu virar uma tag aqui e digitar Akira, eu posso ter um sample desse cara. Olha que legal. Akira, eu tenho um exe. Pô, legal, cara. Se eu tenho um exe desse cara, se eu baixar e manipular ele, será que eu não consigo utilizar isso aqui dentro de uma operação? Não estou falando para você fazer isso. Não estou recomendando para você fazer isso. Estou falando possibilidades, tá? Vai com calma aí, campeão. Beleza? Então, olhando para dentro da estrutura, eu consigo ver e entender, pô, cara, até onde eu consigo chegar, como eu vou, de que forma eu vou, né? O que consigo agregar de valor dentro da minha operação, né? Pô, eu tenho aqui o modus operandi do Akira. Legal. Se eu já tenho o modus operandi e eu sei que ele vai rodar, por que eu não testo a teoria? Pego esse cara daqui, esse executável, rodo no sandbox e vejo se ele executa aquilo mesmo. Será que aquelas técnicas estão ultrapassadas ou ainda são utilizadas pelo Akira? Eu não sei. Eu posso testar, né? Então, Thiago, mas eu sou de Red Team, eu não sou de Blue Team. Por que eu vou ficar testando? Porque quanto mais você entender da ameaça, melhor ameaça você é. Tá? Então, quanto mais você olhar para a ameaça, falar, cara, como é que esse cara opera, como ele vai funcionar, ou qual é o modus operandi dele, quais são as técnicas, táticas que ele utiliza, mais você vai conseguir de fato emular esse cara e ser mais persistente, menos ruidoso e por aí vai. Tá? Pessoal, é por aqui que eu fico. Vocês têm alguma dúvida que vocês querem lançar? Querem comentar alguma coisa? Quer trazer algum caso? Casulo, fica à vontade. Se não, acredito que a gente vai encerrar por hoje. Dá uma segurada, vai que tem um delayzinho aí, né? Vocês? Não tenho nada a acrescentar. Beleza. Então acho que é isso, meus parmegianos. Muito obrigado, cara.
O senhor é muito gentil. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado por quem participou aí. Uma boa noite. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e vamos trocar uma ideia depois. Fui. Aquele abraço.